E aí galera, beleza? É o Lelo, tranquilaço aí pessoal. Cacete, hoje é dia de fazer um videozinho pra vocês que eu tô postergando faz um tempo porque esse vai dar um trabalhão fudido de fazer. Eu ainda tô tentando bolar como fazer tudo isso, mas é um assunto importante pra cacete pra quem quer fazer umas filmagens bacanas com o drone. Ah, Tem muita gente que compra o Mavic, o Phantom e tudo mais para se divertir, para brincar, faz uma filmagenzinha e tudo mais. É bem bacana isso, legal. Mas o propósito mesmo desses brinquedinhos é você fazer uma filmagem. É um equipamento profissional de filmagem. Então, para você conseguir isso, você precisa entender um pouquinho do equipamento que você está usando. O mínimo de foto e de vídeo. E eles meio que se entrelaçam a brincadeira aí em todas as configurações. E para você fazer um negócio legal, você vai precisar, além de saber tudo isso, você precisa saber mexer um pouquinho num software de edição, que nem o que eu uso, o Photoshop, o Adobe Premiere, porque não tem como você tirar uma imagem bacana de um negócio desse direto sem fazer nenhum tipo de edição. Não adianta, tipo, você jogar num Windows Movie Maker ou qualquer coisinha aí que, puta, não vai ficar tão legal. Só se você quiser mesmo, o drone é só para aquele hobbyzinho, só para se divertir voando e depois, fiz uma filmagenzinha legal e ponto. Para entrar nisso tudo aí é tanta coisa, tanta coisa. Porra, galera, existe curso de fotografia, de filmagem e tudo mais. E para eu passar para vocês, eu que não sou profissional nisso, nunca fiz um curso nem nada, passar para vocês o conhecimento que eu tenho de uma forma simples é uma coisa complicada pra cacete, pessoal. Mas vamos lá, a ideia do vídeo é eu conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a teoria. Eu tô aqui em Brasília agora, e daqui uma horinha eu preciso tomar um banho e me arrumar que eu vou para Buenos Aires. Daí eu durmo lá, vou ficar exatamente 12 horas na cidade e daí eu já saio. E lá provavelmente eu não vou conseguir fazer nenhuma filmagem também. E mesmo que eu quisesse aqui no hotel de Brasília, é praticamente dentro do aeroporto, não dá para voar com ele. E também não tem um espaço para voar aqui, não tem uma piscina lá na cobertura nem nada, enfim. Então provavelmente quando eu chegar em casa, tiver um tempinho, eu vou continuar a filmagem para vocês. Para vocês não vai fazer diferença porque eu vou postar tudo junto, mas só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, a gente tem algumas configurações de foto e filmagem nas câmeras e que, apesar de ficar um negócio super complicado de ver, a gente precisa entender um pouquinho para que serve cada um. Primeira delas que a gente tem é o ISO. ISO vamos resumir bem assim, é praticamente o brilho. É a quantidade de luminosidade que você vai colocar na tua filmagem, mas isso é artificial, o ISO. Então o ISO, regrinha básica, quanto mais baixo, menor. Ele começa em 100 e vai subindo. O ideal é, no máximo, mas estourando, pessoal, 400. Por quê? Porque o ISO, como ele é artificial, você vai colocando um ISO mais alto, ele vai colocando umas coisinhas meio artificiais na imagem. Eu estou falando de um jeito bem leigo, tá, pessoal? Que a imagem fica grainy, ou seja, ela fica meio granulada a imagem. Se você usar um ISO 100, 200, você não percebe isso. Passou muito do 300, 400, você já vai começar a ver isso na imagem. Então, primeira regra, o ISO, lá embaixo, ISO 100, de preferência. A gente tem mais algumas regulagens em câmera. Eu estou filmando com uma DSLR aqui, uma máquina fotográfica. Ela é um pouquinho mais antiga, de um amigo meu que ele me emprestou. Eu falei no vlog lá para vocês que eu estou para comprar uma 80D para mim, para fazer os vídeos para vocês aí. Mas o que a gente tem de configuração? A gente tem duas configurações bem básicas para todo tipo de câmera que você consegue ter um modo manual. É abertura de diafragma e o shutter speed, né, que seria a velocidade que ele abre e fecha esse diafragma. No Mavic vai facilitar um pouquinho, mas daí complica para o outro lado. Por isso que no vídeo a gente vai conversar sobre os filtros ND também.
Então é o seguinte, a abertura do diafragma do Mavic é fixa, você não tem como mexer na abertura dele. Então a única velocidade que a gente, o único parâmetro que a gente vai conseguir mexer sem ser o ISO é a velocidade, o shutter speed. O que é essa velocidade? É a velocidade que ele abre e fecha o diafragma, deixando entrar luz para cada foto que ele for tirar, para cada frame que ele for fazer dentro de um vídeo ou numa foto, o quanto que ele vai ficar aberto para capturar aquela quantidade de luz para tirar aquela foto. No vídeo, o que eu estou falando são os vários frames, as várias fotos que você coloca na imagem. Quanto mais devagar você colocar esse valor, mais tempo o diafragma vai ficar aberto. Vocês já devem ter visto muito foto, aquelas fotos à noite, que ficou aquele trilho dos carros, que você vê só o vermelho dos faróis e tudo mais. O que é isso? É uma velocidade muito baixa. Ou seja, mais de 1 segundo de abertura de diafragma, 2 segundos, 5 segundos. Tem foto do céu, que o pessoal tira foto, fazer uma foto do céu à noite, que fica 10, 15, 20 minutos aberto o diafragma. Daí, numa máquina fotográfica, lógico que você consegue regular a abertura do diafragma, daí você deixa ele bem fechadinho para você conseguir bastante tempo aberto e a foto não ficar com muita exposição ou com pouca exposição. Isso é o mais difícil de saber na fotografia, compensar um com o outro, né, pessoal? Já estou até me perdendo aqui. Vamos voltar para a parte de filmagem. Então, no Mavic você não consegue abrir. Esse tempo, ele tem algumas regrinhas básicas para você usar. Então, se você usar o tempo muito baixo, a foto, o tempo de abertura dele vai ser maior. Então, se você estiver mexendo a câmera, aquele tempo que está aberto durante 1 segundo, por exemplo, vai ficar toda borrada a imagem. As velocidades, a regra básica para passar para vocês é o seguinte. Você pega quantos frames por segundo que você está fazendo a filmagem, ou seja, em 4K se você for filmar 30 frames por segundo, e multiplica por 2. 30 vezes 2 dá 60, ou seja, 1 para 60 é a velocidade que você vai usar, ou deveria usar, idealmente, para fazer a tua filmagem. Dá para usar até 1 para 100, digamos assim. O problema é o seguinte, se você tentar fazer isso no Mavic num dia bem claro, você não vai ver nada, vai ficar tudo muito claro. Por quê? Porque ele está ficando muito tempo aberto e está entrando muita luz e está dando overexposure, ou seja, está ficando muito clara a imagem, vai ficar com muito brilho. E daí que entra a ideia de usar um filtro ND. Tem ND4, ND8, ND16 e ND32. Para quê? Você coloca como se fosse um óculos de sol no teu Mavic, ou no teu Phantom, ou o que for. Daí você consegue diminuir essa velocidade para o mais perto do 1 para 60, que seria em 30 frames por segundo, ou 1 para 120, que seria filmando em 60 frames por segundo, para a filmagem ficar o mais padrãozinho possível. Se você começar a pensar nas velocidades, é que se eu for falar aqui no vídeo vai complicar pra cacete tudo isso. Mas você está fazendo 30 frames num segundo e você está colocando 1 para 60, ou seja, 1 dividido por 60 de um segundo que ele vai ficar aberto. Se você começar a fazer as contas, você vai chegar num número que você não vai conseguir diminuir tanta velocidade numa filmagem, porque você não tem tanto tempo de abrir e fechar quanto você tem de frames por segundo dentro de uma filmagem. Mas pessoal, a ideia aqui do vídeo é tentar fazer um negócio bem simples. Eu estou tentando explicar um pouquinho, de um jeito um pouquinho mais avançado, vai tipo um nível 2 para vocês terem ideia sobre tudo que eu estou falando. Se vocês quiserem se aprofundar mais, procura vídeo específico disso, tá pessoal? Então, resumindo, ISO lá embaixo, de preferência perto do 100 ou 200, no máximo em 400, e o shutter speed, o dobro do teu frames por segundo. Isso, claro, se você conseguir ter um filtro ND ou alguma coisa. Você vai ver que se vocês deixarem o Mavic no automático,
num dia de sol, a velocidade vai ficar perto de 1 para 2.000. Ou seja, 1 segundo dividido em 2.000 partes é o tempo que vai ficar aberto o diafragma para captar aquela luz. Qual que é o problema disso? O problema é que a filmagem fica muito cortadinha, você vê muito a diferença entre um quadro e outro, você consegue distinguir demais a diferença entre um e outro, e a filmagem não fica smooth, né? Ela não fica fluida a imagem, que nem que eu estou filmando com vocês aqui, eu estou filmando 30 frames por segundo, a velocidade está exatamente em 1 para 60, que é o perfeito, é o ideal. Ou seja, você vai ver minha mão mexendo de um jeito mais suave, de um jeito mais cinematográfico. Quanto menor esse número, que é o jeito que a gente está falando que a regra é multiplicar por 2, é o que eu estava falando, na hora que você vai tirar uma foto, você tira uma foto, com a velocidade lá embaixo, você consegue ver o carro mexendo e a foto fica meio embaçada. No vídeo, isso tem um nome, mas daí a gente vai começar a complicar mais ainda, que chama o motion blur, né? Ou seja, o blur, o esfumaçado, o embaçado pelo movimento. No vídeo, um quadro vai misturar com outro. Então, quando dá esse blur entre um quadro e outro, um quadro vai misturar no outro quando você está olhando. E daí aparece esse negócio meio fluido. Você vai usar um shutter speed muito mais alto em esportes, que daí você vai precisar, que senão daí a imagem fica uma merda se você usar muito baixo o shutter speed. Mas para uma filmagem cinematográfica que é a ideia de um Phantom ou de um Mavic ou qualquer desses drones para você fazer uma paisagem, essas coisas, a regra mesmo é 2 vezes os teus frames por segundo, beleza, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um pause aqui, né? Vou estopar o vídeo, já vou passar essa imagem para o meu computador e quando eu chegar em casa eu vou começar a mostrar para vocês como fazer essas configurações no software da DJI, tá, pessoal? Vocês vão ver que não é tão complicado assim. O problema realmente é que entra muita luz e se você não tiver um filtro ND, você não vai conseguir chegar nem perto desses valores ideais, tá, pessoal? Bora lá! Abraço! Uá!